Então hoje o título da aula é Crise de Integridade. Quanto vale o seu caráter? Como as pessoas se vendem fácil hoje, né? Eu encontrei um português, um professor de universidade, lá em Portugal, e ele me disse o seguinte: você vê essa corrupção no Brasil, ele disse, quem ensinou para vocês fomos nós somos mais espertos que vocês. Então as pessoas usam essas expressões que ser esperto é fazer coisas erradas, e elas não entendem que tudo que você faz na vida vai ter uma consequência. Então é muito bom que a gente olhe para os nossos atos e uma semente que você pode lançar para outras gerações chama-se integridade, andar de forma correta. É uma grande arma também na guerra espiritual, tá? A Bíblia diz que quando Deus falava com Satanás a respeito de Jó, Deus disse assim: tens visto meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Satanás não tinha nada para dizer, tá? Se Deus olhasse para Satanás, colocasse o meu nome hoje, ou o seu nome, qual o relatório que Satanás daria para Deus? Satanás não tinha nenhum relatório negativo para entregar a Deus com relação à vida de Jó. E mesmo ele colocando algumas condições, mas a vida dele é muito boa, ele não tem problema, ele não tem dificuldade, Deus permitiu uma série de coisas e Jó manteve a sua integridade. Então, deixa eu só ligar aqui. Isso. Qual é a motivação dessa palestra? A motivação dessa palestra hoje vou passar mais um pouco aqui. Pode passar para mim, Marco, por favor. Isso. Olha só, eu faço aqui algumas perguntas. Se você tivesse certeza que nunca seria pego, tá? Que em nenhuma circunstância alguém ia descobrir, você sonegaria imposto de renda? Ou desviaria sutilmente o dinheiro da sua empresa? Ou mentiria para salvar a sua pele? Ou iria a um motel com alguém? Tentaria enganar de algum modo as compras do supermercado? Ou subornaria um policial rodoviário para escapar de uma multa? O que você faria numa hora dessa? Tá? Isso é muito interessante, porque nesse momento o seu relatório está sendo escrito diante de Deus, e o meu relatório também. Então tudo que você faz está sendo contado, e pode ser contado a seu favor ou contra, dependendo da forma como nós vamos nos comportar. A nossa atitude vai fazer essa diferença muito grande. Então o objetivo dessa palestra é mostrar biblicamente, vamos olhar biblicamente, que o segredo de uma vida bem-sucedida está nas atitudes, ações e reações de uma pessoa íntegra. Então vamos começar a entender o que significa isso, né? O primeiro passo é entender o que é uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra, a palavra integridade vem do latim, quer dizer integrar, combinar as partes de um todo. É como se fosse um todo. A nossa vida é isso, ó. Isso é integridade, é o todo, é o completo, tá? Combina todas as nossas partes, tudo que você é, em público e em privado. Se você está na frente de todo mundo, você é essa pessoa. Se você está escondido e ninguém está vendo você, você continua sendo a mesma pessoa. Então isso é muito importante, porque a gente está sendo vigiado, tá? E uma das coisas interessantes é que integridade é uma qualidade do que é inteiro, ó, isso aqui, ó. Mas o que é que quebra essa integridade? O que é que racha essa integridade aqui assim, ó? Sabe o que é uma das coisas? A mentira. A mentira. E as pessoas dizem para você: mas por que você não mente se todo mundo mente?
Nós temos que fazer escolhas. Eu preciso decidir se eu vou andar segundo um padrão bíblico de Deus ou segundo o que as pessoas me ofertam como uma coisa boa que na verdade não é. O que quebra mais? O que racha essa integridade nossa aqui? Alguém pode me ajudar aí? Além da mentira? O que mais quebra a nossa integridade? Desobediência. A desobediência. Desobediência também quebra a integridade. Eu vou contar uma coisa interessante que aconteceu com a minha filha na escola. Faz 2 anos, a escola me ligou. Eu estava trabalhando e disse: o senhor precisa vir aqui agora porque aconteceu um problema com a sua filha. Eu falei: mas o que é que foi? Você precisa falar com o professor de dança lá, do Street Dance, que era um extracurricular que tinha na escola. Ele precisa falar com você. Você pode vir agora? Aí eu falei: eu vou. Então eu saí para a escola preocupado, eu não sabia o que tinha acontecido. Só perguntei ela: está tudo bem com ela? Está tudo bem com ela. Quando eu cheguei lá, uma moça me abordou e disse assim: olha, ela estava na aula de dança e nós tiramos ela da aula de dança porque o professor estava dando as instruções. Ela começou a brincar e chamou a atenção de muitas pessoas e ninguém mais estava olhando para o professor. E o professor tirou ela da aula de dança. Ela não vai poder mais participar da aula de dança hoje. Aí eu falei: tudo bem, eu agradeço a vocês por terem me informado sobre isso, mas eu vou conversar com ela. E quando eu fui chegando perto dela, que ela me viu, ela falou: papai, você aqui essa hora? Aí eu disse: eu vim para conversar com você. Eu falei. Aí eu falei: aconteceu algum problema na sua aula de dança? Ela falou: não, mas já está resolvido. Quer dizer, ela achou que já estava resolvido. Eu falei: então, mas me conta então o que aconteceu. Ela falou: não sei, eu estava fazendo umas coisas bem rápidas, movimentos, o professor mandou eu sair. Aí eu falei: olha, eu recebi informação que você estava fazendo realmente coisas rápidas, diferentes, e você arrastou uma multidão, um pedaço da turma e desorganizou a aula. Ele pediu para você sair. Aí ela falou: Eu falei: então, mas isso está certo? Você acha que está certo isso? Ela falou: não. Eu falei: então vamos falar com o professor, eu vou com você. Ela disse: não, pai, não acho que nem precisa, já está certo, eu já conversei com ele. Eu falei: não, mas eu vou com você. Aí eu esperei terminar a aula e o professor vinha. Quando o professor me viu, ele ficou com medo, porque ela era dessa altura assim. E disse: não, pai, está tudo certo, está tudo resolvido. Não, eu falei: não, tudo bem, eu queria só pedir desculpa a você e ela vai falar para você alguma coisa. Eu falei: filha, o que você vai dizer para ele? Ela disse assim: eu quero pedir desculpas pelo que eu fiz. Eu falei: e o que mais? Vai acontecer de novo? Ela falou: não. Ela disse assim: nunca isso mais vai acontecer, eu me comprometo com isso. E ela se comprometeu, ela terminou o ano, nunca mais eu recebi uma ligação e nenhuma queixa da escola. Mas por que eu fiz isso? Porque hoje nós vivemos uma geração que os pais protegem os filhos e eles não querem corrigir os filhos, e os filhos crescem achando que não erram mais. Os psicólogos estão dizendo que os filhos não sabem mais o que é uma decepção, não podem ter decepção. E nós estamos criando uma geração que está se afastando dos princípios bíblicos. Então a gente precisa corrigir. Se você ama, a Bíblia diz: Deus corrige a quem ama. Então, se você ama um filho, você corrige. Se você ama uma pessoa, você tenta buscar uma correção, porque isso é importante. E eu sei que ela nunca vai esquecer mais daquele dia, né? Um dia muito atípico, que eu encontrei ela no meio da tarde para conversar com ela sobre uma coisa que ela tinha feito errado. Então eu não tenho nenhum problema com a minha filha mais hoje. Ela tem 11 anos, vai fazer 12 anos agora. Mas ela entendeu isso aqui, tá? Ela entendeu. Então a gente explica essas coisas. E os filhos têm que entender que nós temos que ter um comportamento dentro da igreja da mesma forma dentro da escola. Da mesma maneira na casa do amiguinho, da mesma maneira se eu tiver no estádio de futebol. A minha integridade não vai mudar. Eu preciso ser o mesmo.
Isso faz diferença. Como diz o pastor americano John Piper, quando você tem uma atitude dessa natureza, você faz Deus sorrir. Deus fica sorrindo, dizendo: estou me alegrando, eu me agrado da atitude desse meu filho, eu me agrado da atitude dessa minha filha. Então isso faz uma diferença muito grande, né? Então a integridade, ela é essencial em várias áreas da nossa vida, e ela é produto de um relacionamento com Deus. Se eu tenho um relacionamento com Deus, isso não é uma coisa difícil, não é um fardo. Você vai entender que Deus nos equipa e nos prepara para que a gente alcance a integridade. Olha como era interessante. Na antiguidade, por exemplo, as pessoas faziam uma estátua, e uma estátua, vamos supor que isso aqui seja um pedaço de uma estátua bem grande, uma pedra, um animal, uma pessoa. Se ela tivesse uma rachadura, ela perdia o valor dela era menor, não ficou boa. Se ela não tivesse nenhuma rachadura, eles diziam assim: essa aqui tem um preço muito grande, porque ela é sem cera, ela não precisa de emendos, não precisa de alguém estar emendando aqui para tentar mascarar a rachadura dela. Então era sem cera. A palavra integridade vem daqui, é de sincero, é sem cera. Não precisa alguém ficar tapando com cera as coisas erradas, porque num relacionamento correto com Deus, essas coisas automaticamente elas vão começar a sair, e o nosso valor diante de Deus passa a ser o valor máximo. Aquilo que Deus disse para Jó: homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então a nossa vida tem que ser sincera, sem remendos, sem complementos, porque a Bíblia nos dá os princípios para a gente conseguir isso. E isso é interessante, né? Conseguir entender esses princípios. Eu vou mostrar para vocês, na época em que José Sarney era senador, já faz tempo, né? Depois dele já teve uns 3, já teve Renan, já teve Eunício, depois agora tem o Davi Alcolumbre, que está agora presidente do Senado. Mas dá uma olhada nesse vídeo. Solta o vídeo para mim, Márcio. Aqui mesmo? Boa tarde. Não, eu preciso desse aqui. Clica. Boa tarde. Eu preciso desse. Clica no meio. Boa tarde. Eu preciso desse aqui, do vermelho. Boa tarde. Eu sou Boa tarde, eu sou David Mafra e estou fazendo uma enquete. Pode clicar no meio dele, no meio que ele vai soltar o vídeo. Boa tarde, eu sou David Mafra e estou... Não é esse que é. Boa tarde. Primeiro. É o primeiro, é esse aqui. É isso aí, nós estamos aqui diretamente das ruas de São Paulo, da Sarnet TV, para poder mostrar para vocês um pouco do que o povo brasileiro está passando, está vivendo e o que está achando da nossa política brasileira. Você sabe o nome do presidente do Senado brasileiro? Não sei. José Sarney, né? Se você tivesse que mandar algum recado pro José Sarney, qual recado você mandaria? Por favor, vê se procura ser uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais dedicada, uma pessoa mais preocupada. Pode dar um takezinho rapidinho. Eu trabalho, na verdade, assim, na Sarney TV. Eu respeito a sua opinião, mas só para fazer aqui meu trabalho dele, tem como de repente eu te dou R$20, você falar um pouquinho bem do Sarney? Ah, o que eu falo dele? Fala bem dele, eu estou tentando, a gente... Bom, então qual recado você mandaria para o José Sarney? Fica firme, não tem como as pessoas te acusar de uma coisa que você não fez. Pô, cara, valeu. Você como uma grande cachorro. Obrigado. Como é que você mandar seu recado agora para o José Sarney? Não tem recado nenhum, para mim ele não existe. Porque o que ele faz, para mim é sem explicações. Não, é verdade, é só um recado. A gente é da Sarnet. Então, só para poder fazer render, se eu fizesse R$20, você falaria bem deles? 40. Não gosto dessas coisas. Você sabe o nome do presidente do Senado brasileiro? Não sei. Então, dá só um breakzinho na câmera. Seguinte, eu vou te dar vintão, que tu
Boa, Sarney, é isso aí. Valeu, Sarney, tamo junto. Bom, isso agora vamos dar aquele recado para o José Sarney. Pô, Sarney, é isso, mano. Não precisa de você. Eu sou seu ídolo, cara. Eu não preciso de você, cara. Pelo amor de Deus, Sarney. É isso aí, é o povo mostrando toda a sinceridade, como nossos políticos brasileiros. Aí, ó, assim, né? Valeu. Você conhece o presidente do Senado do Brasil? José Sarney, conheço. Você sabe há quanto tempo ele já está no poder? Mais do que devia. Se você pudesse mandar um recado pro José Sarney agora, o que você falaria? Ó, tiozinho, sai fora. Dá uma cortada aí, por favor. Se eu te der 10 reais, tu fala bem do cara? Eu não falo, não me vem, mano. 40 conto. Não via, velho. Pode ser cinicamente? Não, tem que ser verdadeiro, tem que ser do coração. Não rola mesmo. Quem é José Sarney pra você? O José Sarney não passa de um ruminante bípede com quem de vaca texana, cara. Velhos arcaicos como aquele não fazem mais parte do nosso país, não, um jeito de governar. Fora Sarney. Rapidinho, pessoal, não tem como, de repente, na hora que se fosse, vou dar um recado pro Sarney, você mandar um recado meio que apaziguando ele um pouco, estou então. Pode ser? Pode ser. Estou pegando teu cachê aqui porque ninguém trabalha de graça, né? Aí, Sarney, não importa o que os outros falam, cara. É inveja sua. Continue fazendo esse trabalho belíssimo que nós estamos aqui torcendo por você. Se você tivesse que mandar um recado agora pro José Sarney, o que você falaria pra ele? Não ligar para o que as pessoas acham e devem estar falando por aí. De uma certa forma, ele é um grande político, fez muita coisa. É isso aí, voltaremos em breve. Eu só tenho 10. Ah, eu quero 10. Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez no governo. Continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer, eu quero ser. Viram que a gente encontra? Isso aqui é um pouquinho. Eu vou mostrar outro vídeo que aconteceu também na cidade de Belém, no Pará, que é o próximo vídeo. Boa tarde, eu sou David Mafra e estou fazendo uma enquete para as eleições municipais desse ano aqui em Belém. Eu estou agora aqui com o Flávio. Flávio, você é de que bairro? Marambaia, ok. Flávio, para prefeito, nessas eleições, você já tem candidato? Já tenho, já. Meu voto é do Edmilson. Edmilson? Ok. E me diga uma coisa, qual a sua opinião sobre a atual gestão do prefeito Zenaldo Coutinho? Cara, muito mal. Esse cara não merece ganhar essa eleição. Mal demais, olha. Sinceramente. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Certo, então você não acha que ele está fazendo uma péssima gestão, é isso? Péssima. Tá, peraí, só um minuto. Corta aí, produção. Pode cortar. Corta. Para de gravar. Tá. Deixa eu falar, Flávio, é o seguinte, porque a gente trabalha na equipe de comunicação do Zenaldo, entendeu? Então a gente precisa de pessoas que falem bem dele, entendeu? Tipo, não votar nele, que está fazendo uma boa administração, eu estou com 100 reais aqui, eu te dou para tu poder dar essa força pra gente fechar a matéria, entendeu? Se puder, né, claro. Porra, cara, da hora. Sério? Então fechou. Agora já sabe, eu vou te perguntar de novo, a gente já fala bem dele, tá? A gente vai voltar pra família e fala mal, no caso do Edmilson, tá? Que a gente é exatamente da oposição. Fechou? Então beleza, galera, vamos lá. Vamos refazer, tá, a matéria. Eu estou agora aqui com o Flávio. Flávio, você é de que bairro? Marambaia, ok. Flávio, você já tem candidato para as eleições esse ano aqui em Belém? Já tenho. E quem seria? Zenaldo. Você gosta da administração do atual prefeito? Demais. Ele é o cara, ele merece. Entendi. E me diga uma coisa, Flávio, o que você acha, qual a sua opinião sobre o candidato que está hoje liderando as pesquisas, o Edmilson Rodrigues, que já foi prefeito, né, 8 anos de Belém? O que você acha sobre ele? Você acha que ele deve ganhar essas eleições? Não, essa mesmo não. Eu não sei o que ele está fazendo aqui. Esse cara é um safado, um pilantra, ladrão. Ele tá fora. Você acha que ele é um safado e um ladrão? Ladrão, que devia estar preso. Até roubou livro. Então o que vai acontecer se ele entrar de novo? Aí que vai estar pior, né, cara? Entendi. Eu estou agora aqui com o Mário Douglas, para prefeito esse ano, você já tem candidato aqui em Belém? Olha, já sim, eu vou votar no Zenaldo esse ano. Zenaldo, ok. Mas por que você vai votar no Zenaldo? Porque o Zenaldo, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, está entendendo? Os servidores públicos estão sendo bem pagos, estão com um salário atual. Ele criou bastante obras, creches, essas coisas, o BRT, você está vendo que está saindo aí. Entre outras coisas, eu acho que para mim é um candidato que é o mais... Tá, só um minutinho. Corta aí, pode cortar. Para a gravação, ok. É Mário Douglas, né? Deixa eu te falar, é que a gente é da equipe de comunicação do Éder Mauro. Então
Então, assim, a gente precisa de pessoas que falem bem do Éder Mauro. Ele já mudou até um candidato aí, vocês perceberam? E falem mal dos outros. Mas só que o detalhe é o seguinte, eu estou com R$100 aqui, é caixa de produção. Então a gente está dando esses R$100 para as pessoas que forem dar esse apoio para a gente. E se tu tiveres como ajudar a gente, só para fechar a matéria, eu te passo esse valor, e aí tu fala bem do nosso candidato, entendeu? Se tu puder, claro. Fechou então? Beleza, então, vamos lá. Mário Douglas, você já foi candidato esse ano aqui em Belém? Já sim, vou votar no Éder Mauro, né? Porque o Éder Mauro eu acho que é um cara que tem um pulso firme, tá entendendo? Eu acho que a segurança na nossa cidade está muito precária ultimamente. Pô, você está vendo muitos casos aí, de violência, e o Éder Mauro é um cara que tem um pulso forte, eu acho que ele pode controlar a situação. Que esse vídeo sirva de reflexão para você que está assistindo ele, que toda vez que você vende seu voto, você elege um ladrão. Muita gente anda me perguntando, e algumas até criticando, por essa minha decisão de entrar na política. Para quem não sabe, eu sou candidato. Só para vocês, só para a gente pensar, vocês viram esses vídeos? Quantos vídeos desses? Está tudo no YouTube aberto lá. Eu peguei lá, olha, coloquei integridade, tinha centenas, eu escolhi 2, eu poderia ter escolhido vários e ter trocado até por outros. Qual é o ponto aqui que eu estou querendo mostrar? É que as pessoas não têm mais princípio de integridade, se vendem por qualquer coisa. Deus não está procurando pessoas, tá, sem defeitos. Deus procura pessoas íntegras. Pessoas que não se vendem por preço nenhum. E que estão dispostas a mostrar o relacionamento que temos com Ele. E isso vai impactar muitas pessoas, inclusive gerações, nós vamos ver hoje. Olha essas frases aqui, ó. Tem 5 frases, aliás, 9 frases aqui, tá? A gente, quando dá aula de integridade, pede para as pessoas avaliar. Coloque verdadeiro, falso ou não tenho certeza, tá? Quando as pessoas analisam essas 9 perguntas, e a gente diz assim, olha, se você teve pelo menos 5V de verdadeiro, é preciso que você atente bem para essas coisas, porque isso pode ser que você não olha princípios de integridade, tá? Primeiro, eu me comporto de forma diferente quando estou fora dos holofotes da liderança. Se eu estou mudando, eu estou sendo outra pessoa no público e no privado, eu estou quebrando a integridade. Às vezes esqueço de promessas que fiz, a gente promete as coisas e esquece. Não é uma atitude legal para um cristão. Sempre estou atrasado para os compromissos, tá? A gente atrasa em compromisso, mas ninguém atrasa para ir pegar um voo, ninguém atrasa para pegar um ônibus, porque sabe que tem punição. E por que a gente atrasa em outras coisas também sempre? Então é uma coisa que a gente precisa refletir. Eu me pego mudando de opinião, penso uma coisa, mudo de opinião, depois mudo de novo, igual aqueles que vocês viram nas entrevistas, mudando facilmente. Isso é perigoso, né? Isso não significa que você não pode mudar de opinião. Às vezes eu posso estar com um conceito errado, e alguém me convence que eu estou errado, eu vou agradecer a pessoa, porque ela me ajudou a entender que eu estava pensando errado. Então isso é normal. Agora ficar mudando, vendendo a opinião, como a gente viu, não é bom. As pessoas acham difícil confiar a mim seus segredos. Sempre parto para soluções práticas, deixando os princípios de lado. Ah, não vou seguir regra não, eu faço qualquer coisa, né? Não é legal isso também. Há coisas que eu faço que eu não faria se alguém estivesse vendo, ou se algumas pessoas estivessem vendo. Eu não devolvo as coisas que eu peço emprestado, tá? Eu não acho necessário prestar contas de pequenas quantidades de dinheiro. Eu estou preocupado com a minha imagem, como me pareço perante os outros. Então são coisas que a gente precisa estar observando. Isso pode comprometer a nossa integridade. E a gente olha nessas coisas simples, a gente pode ter uma atitude muito forte com relação a isso, para que a nossa vida não esteja rachada, para que a gente não precise de cera para ficar fechando, né? E quando a gente mente uma vez, eu falei isso ontem, a gente depois mente 10 vezes para sustentar a primeira mentira. E depois de uma sequência de mentiras, a gente está querendo induzir as pessoas
de que nós estamos falando a verdade, não tem nenhuma mentira na nossa palavra. Então isso é uma coisa séria que a gente tem que atentar, porque é uma guerra, na guerra espiritual, Satanás não vai ter que dizer nada contra você. Eu me lembro que eu li no livro de um pastor brasileiro, contando sobre um irmão da igreja dele que morava do lado do centro espírita, do baixo espiritismo. E o pai santo, ele fez vários pactos, inclusive cortou a cabeça, bebia sangue de animais, para que Deus matasse aquele irmãozinho, porque ele não aguentava aquele irmãozinho que era vizinho lá. A vida íntegra de oração, homem correto. E ele fez todos os pactos e o homem não morreu. E ele, num dos pactos, voltando numa reunião com Satanás, disse assim: mas eu fiz todos os pactos que a gente combinou para que você tirasse a vida daquele fulano lá, e por que ele não morreu? Satanás disse: sabe o que é? É que eu não consigo tocar naquele homem. Eu não toco naquele homem. Eu não tenho nenhuma autoridade para tocar na vida daquele homem. Olha só a proteção. Você quer uma arma numa guerra espiritual maior do que essa, do que a integridade? Então ninguém vai tocar em você, ninguém vai acusar você, se a gente anda nesses princípios de autoridade. Elias, quer fazer um intervalo agora? 10 e 20? Pode ser. Pode ser? A gente vai fazer um intervalo de 10 minutinhos. De 10 minutos aqui. De queijo e um café aqui. Eu acho que alguns de vocês aí devem ter recebido uma folhinha, né, com um resumo da aula, para vocês aproveitarem e guardarem os tópicos principais dessa aula aqui. Então a gente vai avançar agora para o item número 2, tá? A gente fez uma introdução, mostrou a crise de integridade é grande, as pessoas se vendem por qualquer coisa. Vocês viram que tinha gente que se vendia por R$10, R$20, R$100, mas tem gente que se vende por qualquer coisa. E eu que venho lá do Nordeste, na época de eleição, eu vi que gente se vendia pelo pacote de feijão, quilo de arroz, troca o voto porque ao receber um benefício, né? Então eles fazem isso sem nenhuma consciência. Bom, então agora, por que a integridade é importante? Você já viu isso, né? Que ela é importante. Alguém pode me dizer por que ela é importante? Uma razão? Quem pode me dizer uma razão? Não dá margem para o inimigo pegar no seu pé. Isso, ele está dizendo que não dá margem para o inimigo pegar no seu pé. Muito bem, alguém pode me dizer mais uma razão? Confiança. As pessoas vão confiar em você, porque sabem que você é uma pessoa íntegra. Glorifica a Deus, né? Glorifica a Deus, exato, olha só. Porque ela agrada a Deus. Se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é um comportamento íntegro. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios: o Senhor odeia os mentirosos, mas tem prazer nas pessoas sinceras e verdadeiras. Tem uma versão que diz: nas pessoas íntegras. Deus tem prazer nessas pessoas. Outra razão é que ela afeta os outros. Então aqui eu queria me dirigir aos pais agora, principalmente. Olha só, o homem justo obedece a Deus de todo o coração, e isso traz felicidade para os seus filhos. Tem uma versão que diz: o homem íntegro obedece a Deus de todo o seu coração, e isso traz felicidade para os seus filhos. Você imagina o seguinte, que a integridade é uma semente que você está lançando, que ela vai afetar a sua geração para frente, tá? Quando você decide diante de Deus ser uma pessoa íntegra, você está escrevendo a história dos seus filhos já, e possivelmente você vai escrever a história dos filhos dos seus filhos, porque a integridade ela ultrapassa gerações. Então olha que coisa interessante, o que você acorda com Deus sobre um relacionamento íntegro naquilo que você faz, onde você estiver,
você está passando isso para as próximas gerações, porque você vai ser copiado. Tudo que você faz, você está passando isso. Vocês já devem ter visto ou lido foi um textozinho que foi veiculado nas redes sociais há uns 2 anos, 3. Um pai que foi para um circo com 3 filhos, e ele disse a idade dos filhos. O rapaz que estava no caixa lá para vender o ingresso disse: qual a idade dos seus filhos? Ele falou: esse aqui tem 8, esse aqui tem 11 e o outro tem 12. Aí ele falou: se você me dissesse que esse de 11 tinha 10, eu nem ia cobrar, porque eu só vou cobrar de 11 para cima. Ele falou: o senhor, aí o caixa disse: o senhor perdeu a oportunidade de ter um desconto. Ele disse: não, eu não perdi a oportunidade, eu ganhei a oportunidade de ensinar uma lição de integridade para os meus filhos. Olha que coisa legal. Eu ganhei a oportunidade e não poderia perder essa oportunidade de ensinar para os meus filhos a fazer a coisa certa. Então, ela agrada a Deus e ela traz consequências positivas para gerações vindouras, né? A boa influência das pessoas justas faz a cidade progredir, mas a má influência dos homens maus acaba destruindo uma sociedade. Deus abençoou o Egito por causa de José. Deus abençoou na época lá na Babilônia, naquela região toda, por causa de Daniel. E Deus quer continuar nas outras gerações abençoando os lugares que a gente trabalha por causa da nossa integridade. Isso vai fazer uma diferença muito grande, tá? As coisas acontecem, a gente fala assim: muito corte de recurso, eu trabalho com pesquisa, cortaram bastante, e a gente precisa fazer as coisas certas, e Deus vai honrando isso e vai nos abençoando. Então, são atitudes pequenas que Deus considera, e isso vai ter uma consequência muito grande. Pode falar aí. Eu lembrei do exemplo bíblico, quando Abraão, chamado homem da fé, obedece o Senhor, igual ali no texto hoje, mas ele dá 2 vaciladas, né? Quando ele mente, diz que Sara é a irmã dele e tal, e o filho dele faz a mesma coisa. Passa, né? Rebeca, né? Porque aprende isso. Inclusive nós vamos falar agora, não exatamente o caso de Abraão, que Elias está mencionando aqui. Uma coisa interessante é você diz: mas fulano errou. Você sabe como foi a vida de Davi como pai, para ser chamado um rei segundo o coração de Deus? Não foi um cara muito fácil, não, que a gente só vê o outro lado. Mas o que é que faz um homem como esse se tornar um homem segundo o coração de Deus? Eu aprendi com o pastor Alexandre Jimenez. Ele disse uma expressão que eu nunca esqueci. Eu era pequeno, eu ia para a igreja com meu pai. Ele disse assim: Deus não mede o tamanho de um pecado, Ele mede o tamanho do arrependimento. Olha só, tá? Por que Deus não perdoou Saul e perdoou Davi? Porque teve arrependimento. Leia o Salmo 51 para você ver que confissão maravilhosa. Compadece-te de mim, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. E ele disse assim: eu sei que o meu pecado está sempre diante de mim. Mais para frente ele diz: cria em mim um coração puro. Ele queria voltar à integridade. Essa busca para acertar a vida com Deus no relacionamento, Deus olha assim e diz: não, Deus dá uma chance de novo para a gente. E Ele não justifica, Ele não fala: foi fulano, foi Batista, eu pequei. Não jogou a culpa em ninguém, né? Foi por causa de fulano. A gente gosta muito de jogar o erro e a culpa para os outros. Ele assumiu, puxou o erro, e Deus perdoou. A Bíblia diz: a iniquidade do coração de Davi. Então, a integridade, ela afeta os outros, ela vai trazer consequências para gerações. O que você está ensinando para o seu filho, para a sua filha, isso vai passar, tá? E outra coisa, além dela abençoar os outros, além de agradar a Deus, ela também me abençoa, eu que estou praticando. Porque essa mensagem, esse estilo de vida que você vai apresentando, ela vai trazer as consequências, que Deus vai honrar aquilo que você está falando e a forma como você está agindo. Deus vai honrar nos mínimos detalhes. Tudo isso vai ser considerado diante de Deus. A honestidade do justo corrige os seus passos, mas o perverso é derrubado pelos seus próprios pecados. Os justos são libertados
pela sua justiça. Então veja como é forte a integridade, né? O ensino que passa para outras gerações. É interessante, uma vez eu vi um pastor falando assim, falando da Inglaterra, falou do Canadá, falou da Austrália e dizia assim: olha, um país com menos corrupção, vê qual é a base lá, como foi criada o Evangelho. O Evangelho eles honravam. Quando, por exemplo, a rainha da Escócia se falava de John Knox, ela dizia assim: eu tenho mais medo desse homem de joelhos do que um exército todinho vindo para me atacar, porque ele é poderoso de joelhos e a vida dele é muito íntegra diante de Deus. Então essas bases de integridade faziam dos países que cresceram muito, se desenvolveram muito, e nós estamos orando, pedindo a Deus que venha a restauração para essa nação também. Então Deus está levantando em vários lugares pessoas íntegras, pessoas tementes a Deus, que não tem medo, que enfrentam o erro, que mexem muitos desse medo, e a gente vai vencendo dessa maneira. Não são os corajosos, são pessoas corajosas. Você ia falar, Elias? Não? Vamos fazer um exercício agora, vamos juntos aqui, ó. 8 áreas da nossa vida onde você pode demonstrar a presença ou a ausência de integridade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na família, ausência de integridade. Chegou a ligação, ao pai diz assim: olha, se me procurarem, diga que eu não estou aqui. O filho vai aprender isso. Um dia ele vai dizer: olha, se me procurarem, fala que eu não estou aqui não. Ele está aprendendo, isso é uma ausência de integridade. Alguém pode me dar um exemplo positivo de presença de integridade na família? Assumir os seus erros, os seus filhos, né? Sim. Muito bem. Assumir o erro diante dos filhos. E assumir, isso aí que o Helder falou, pedir perdão, né? Eu me lembro, você me fez lembrar agora um fato que aconteceu comigo. Todo sábado à tarde a gente ia para a igreja para ensaiar. Tinha um grupo de louvor na igreja, né? Eu, minha irmã também, Israel. A gente tinha um grupo muito bom de louvor e adoração na igreja em Campina Grande. E a gente sempre ia no carro do meu pai. Ele chegava, almoçava, dormia um pouco, às vezes ele saía mais tarde, eu ficava à tarde descansando. Só que nesse dia ele ia pregar em outras cidades, na Paraíba, e eu não sabia de nada, e ele também não me informou. Então nós chegamos tarde, ele estava no portão com a Bíblia. Portão com a Bíblia. Ele disse: você não sabia que eu tinha um compromisso às 4 da tarde em tal cidade? Eu falei: não sabia. Ele falou: vou chegar atrasado, já liguei lá que vou chegar atrasado. Ele ficou bravo na hora e eu não sabia, né? Mas aí eu fiquei assim. No outro dia, ele me acordou para ir para a escola dominical. Ele me acordou e eu estava no banheiro com a porta aberta me barbeando. Aí ele chegou e disse assim: ó, eu queria pedir perdão a você pelo que eu falei ontem. Eu acho que eu exagerei, eu não disse nada a você, então me perdoe. Ele falou desse jeito, olha só. Então são coisas pequenas que às vezes vai fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas, né? Na política, é bem fácil hoje dizer no Brasil, né? O que é um exemplo de falta de integridade? Isso é fácil. Corrupção, né? A pessoa prometeu uma coisa e nunca vai cumprir aquilo, é uma mentira. E qual seria um exemplo positivo? Não desviar a verba, né? Não desviar a verba, ser fiel nos projetos, aquilo que você prometeu, você cumpre. Você falou o que lá atrás? Ser honesto nas atitudes corretas, né? Exatamente. O investimento que o Brasil tem, pelo menos em verba liberada, provavelmente não chega. Sim. É maior do que o dos Estados Unidos. Muito grande, sem dúvida. Agora, profissão. Na sua profissão, o que seria um exemplo de integridade? Chegar no horário mesmo quando não tenha ponto. Sim. Se tiver ponto ou não, sempre cumprir os horários corretos. Eu tenho muita dificuldade com isso. Tanto é que eu falei ontem aqui que, como eu trabalho com a equipe de pesquisadores, então eu não posso avaliá-los por hora de trabalho. Eu trabalhei de 8 às 17 ou de 8 às 18. Eu tenho que dar metas, porque eles não cumprem horário. E o pior é que eles dizem que cumprem.
E tem um campo experimental da Embrapa que você não tem a biometria para marcar. O que é que eles fazem? Eles têm um papel. E a gente olha o ponto britânico. O cara chega a 8h01, 7h59. Ele nunca chega a 8h15. E às vezes eu vou lá 9 horas e não encontro as pessoas. Mas ele registra que ele chegou às 8h01. Porque tem uma tolerância até de 10 minutos. Então ele marca 8h01. Ele nem marca 8h10, 8h09. Ele marca 8h01. Mas ele chegou às vezes 9h30. É um exemplo de ausência de integridade. O que é um exemplo positivo? O que pode ser? Aí é mais comportamento, não integridade. A questão de amizade é relacionamento, né? Mas é o que você prometer, se você prometer entregar uma tarefa num prazo, você se comprometeu diante de um grupo, diante do seu supervisor, você cumprir aquilo que você se comprometeu. Você falou que recurso público para atividades pessoais. Olha o que ela falou aqui, não usar recursos públicos para atividade pessoal, né? Uma vez a gente descobriu na empresa que tinha gente que pegava aqueles papel contact e levava para casa, tirava da empresa para arrumar os livros dos filhos todinho lá. E depois contou para outra pessoa. Olha o que é que a falta de integridade também faz. A outra pessoa disse, nossa, eu nem pensei nisso. Entendeu? Aí também pegando papel e levando para encapar os livros dos filhos em casa. Você ia falar alguma coisa? Não? Não, né? Sim, tem de tudo. Então essas coisas a gente precisa levar bem a sério. Igreja, o que é um exemplo de integridade na igreja? Chegar no horário, não é? O comprometimento. É porque, na verdade, quando você se compromete, você está se comprometendo em primeiro lugar com Deus. O pastor vai ver isso aí, mas com Deus em primeiro lugar é muito importante. O que é uma falta de integridade na igreja? Duplo comportamento. Você tem um comportamento aqui e outro em casa. Tinha um pastor no Nordeste que ele ia pregar e disse assim, que no Nordeste, quando você vai passando na Polícia Federal, Rodoviária Federal, você está dele. Em São Paulo não, as rodovias é de 120. Você pode passar com 120 na frente da Polícia Rodoviária Federal, é normal isso. E quando eu cheguei eu me assustei, porque lá na Paraíba é assim, Polícia Rodoviária 80, Polícia Rodoviária 60, Polícia Rodoviária 40, quase você passa a pé lá na frente dele. Então tem muita gente que é assim, faz isso. Quando está em casa, está com 100 por hora ou 120 no trabalho, faz qualquer coisa, topa qualquer coisa. Quando vai chegando na igreja, 80, 60, agora aqui na presença de Deus eu tenho que andar certinho porque Ele está me vigiando, como se Deus não visse a pessoa do outro lugar. Finanças. Não pagar impostos, ela está dizendo. Gastar mais do que deveria, né? A gente, por exemplo, o famoso comer o sal da janta, né? Eu conheço uma pessoa, é interessante, ela é bem radical e na questão de uso e costumes tem que andar sempre de saia, o cabelo muito grande, não pode pintar as unhas, nem fazer uma maquiagem. Mas ela só vive com cartão de crédito estourado e vive com débito. Aí o banco bloqueia as coisas dela, ela abre a conta em outro banco. Aí ela tem problema, vai para outro banco. Aí um dia eu perguntei, isso não te chama a atenção? Ela disse, não, porque todo mundo faz. Entendeu? Então a gente fica medindo o tamanho de pecado, o tamanho de erro, e acha que o erro é só algumas coisas e outras não. Então, quando você se compromete em pagar alguém uma coisa, meu pai dizia assim, se você se comprometer de estar devendo a alguém e se comprometer de pagar no final do mês, você vai pagar. Até antes, se você tiver, já paga logo. Mas se você não tiver, vá antes e diga, olha, eu me comprometi, eu tinha um débito para você no dia 3, que é segunda-feira amanhã, eu não vou conseguir te pagar amanhã, eu vou te pagar na quarta-feira.
diga isso também, que é muito decente fazer uma coisa dessa. Antigamente as pessoas compravam assim, ia comprar, hoje a pessoa pede todos os seus dados, vai pedir e ainda pede dados até de outra pessoa para ligar, para saber quem você é de fato. Antigamente as pessoas iam comprar e diziam assim, ah não, fulano é crente, é um homem de Deus, pode vender a ele. Hoje em dia é difícil fazer isso, porque a falta de integridade vem afetando gerações para frente. Teve um pastor no Rio, bem famoso, ele chegou, ele usa moto, foi colocar, quando foi tirar a cara, esqueci minha carteira. Aí o cara já tinha posto, aí ele falou assim pro cara, não, eu sou pastor, agora que piorou. Porque ele falou, vou voltar em casa, eu volto aqui. Não, eu sou pastor, não, agora que eu não vou deixar você sair, que você é pastor. Olha, você me fez lembrar, tem um pastor na nossa igreja lá em Campinas, que ele disse que a maior vergonha da vida dele foi um dia que ele saiu, estava numa chácara, numa cidade próxima de Campinas, e ele foi para lá e esqueceu que estava sem a CNH dele, a carteira de motorista. E ele disse, o pior de tudo, passou a época de fazer o licenciamento do carro, eu não fiz, ele disse. Ele contando isso numa aula de EBD, tá? Aí quando chegou, saindo da cidade, tinha uma blitz lá na frente, o cara parou assim, deixa eu ver o documento do carro. Aí ele mostrou, o seu documento já está vencido, já tem 3 meses. Aí ele falou, não, eu sei, eu vou fazer, eu sou um pastor evangélico. Aí ele falou exatamente, o senhor, por ser um pastor evangélico, não deveria cometer um erro desse. Falou desse jeito. Então deixa eu ver a sua CNH. Ele estava sem a CNH. Ele disse, o seu carro está preso aqui. Ele falou, não me faça isso, eu sou um pastor. Ele falou, não, e você vai voltar no camburão, vamos levar você no camburão. Ele foi no camburão, lá dentro. Ele disse, a maior vergonha que ele passou na vida dele, né? Então, existem essas coisas, podem acontecer, a gente tem que ter cuidado com isso. Finanças, então, pega muito, né? Uso da língua. Dom de língua. Quando você fala, para falar mal das pessoas é muito fácil. Ninguém precisa fazer um treinamento ou um curso para isso. Agora, você valorizar as pessoas, quando eu vou para uma reunião técnica na minha empresa, aí o pessoal diz assim, você vai para uma reunião técnica para resolver um problema muito específico, ele é técnico. O que é que você faz? Eu tenho que chamar os especialistas. Aula de ontem. Eu convido os especialistas para dar sugestão e resolver um problema. Aí uma pessoa diz, não, mas fulano é muito complicado. Ele é ruim de relacionamento. Eu falei, eu entendo. Mas o meu foco agora é um problema técnico que ele sabe resolver. Então eu vou ouvir esse cara para ele me ajudar a resolver esse problema. Eu não vou olhar para o comportamento dele nessa hora, tá? E eu resolvo o problema assim. Então as pessoas ficam mais falando mal. Não, o cara já fez isso, já fez não sei o quê, mas ele que tem uma contribuição. Então a gente só vê o lado negativo. Aquele Jack Welch que ele fala, tem um livro, que ele diz assim, tem muito líder que é um cão perdigueiro farejador, que só procura erro nas pessoas, nunca procura uma virtude. Bate, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. E o que está certo, você valoriza? Que é muito fácil olhar o erro na pessoa. Então a gente precisa olhar que as pessoas também têm virtudes. E a gente precisa considerar isso, porque isso pode nos ajudar muito. E outra coisa, isso quebra muito aquela distância entre uma liderança e um liderado, para você se aproximar dela e valorizar pela habilidade técnica que a pessoa tem, né? Negócios. Alguém tem um exemplo aí? Pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, uma empresa, uma coisa que eu acho legal, pode falar o seu. É coisa simples, né? Eu estava numa concessionária da Volvo aqui, daí eu fui levar uns produtos, daí o cara falou assim, olha, eu pedi 15, tu trouxe 10. Eu falei, não, eu não tinha mais no estoque. Ah, eu pensei que está trazendo 20, porque a maioria do pessoal traz 20, eu peço 10 e traz 20, eu peço isso e traz mais. Eu falei, cara, se um dia eu fizer isso, ou algum funcionário meu fizer, eu mando embora. Porque é uma questão de compromisso que eu tenho contigo. Pediu tanto, leva tanto. Então, ou é menos ou é do mesmo jeito. Então, assim, é coisinha simples, mas é coisa que dá diferença. Então, isso vai ser muito mais valorizado por ele, quando escuta essa palavra. Ele dizer, olha, agora eu confio mais nesse fornecedor, entendeu? Uma coisa legal que as empresas têm feito nos últimos anos
lançou um carro, um modelo novo, às vezes dá problema, ele chama para o recall lá, para corrigir, porque eles reconhecem que eles erraram. Então é um exemplo correto de uma empresa dizer assim, eu conquisto agora a fidelidade do meu cliente, porque eu estou dizendo para ele que eu vou evitar um possível problema, um acidente, que isso vai me gerar um problema muito maior, e essa marca é muito forte. Então eles fazem isso, é um exemplo de integridade. Pode falar, Maurício. Tinha um amigo, eu fiz um curso, e tinha um amigo que estava passando uma dificuldade, né? E teve a oportunidade de fazer um serviço lá na Marinha, né? Aí ele chegou, ele, pô, e aí? Pô, vou cobrar aqui, cara, vou cobrar, tipo, era R$1.000 de serviço, né? Mas aí eu tenho que saber quanto que é o teu, pô. E geralmente o pessoal cobra 10%. Eu, não, tu vai entrar de novo e vai falar comigo do preço de nunca mais tu fala isso. Eu estou aqui para te abençoar e não você me amaldiçoar. Aí ele tomou um susto, ele falou que isso aí é normal. A pessoa vai fazer o serviço, mas ele já cobra mais para poder dar o dinheiro para a pessoa. Lá em Campinas, eu fui chefe de administração 6 anos. Eu assinava todos os pregões eletrônicos, construção. O meu nome é todo dia para o portal da transparência. Todo dia. Estava lá. Graças a Deus eu nunca tive um problema em 6 anos. Já assinei licitações altíssimas. Para construir prédio, para comprar carros, para comprar equipamentos caríssimos. Tá? E quando chegava um licitante lá, dizia assim, eu quero conhecer o chefe de administração. A minha secretária dizia, eu falei, diga para ele que eu não falo com licitantes dentro do ambiente de trabalho aqui e prefiro não falar sobre nada de pregão eletrônico, qualquer licitação, se eu estiver fora também. Então eles não iam. Aí um cara um dia entrou, você acredita, na minha sala, entrou, o senhor que é o senhor Stanley? Eu falei, sou eu. Esse cara eu vim lhe conhecer, aí veio apertar minha mão, aí eu sou fulano de tal, eu sou dono da empresa tal, uma empresa grande. Aí ele olhou para mim e disse assim, o que é que o senhor precisa para comprar só o meu produto? Falou desse jeito. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, para eu comprar o seu produto, você, primeiro, não vai entrar mais na minha sala, vai participar da licitação, vai provar que você tem um bom produto, que tem um bom preço e você vai seguir o edital. Aí se você ganhar, eu comprei o seu produto. Aí ele saiu da minha sala também. Entendeu? Eles fazem isso. E eles dizem assim, o que o pessoal fala é assim, não, compra do meu produto que eu tenho uma reserva técnica. Olha o nome que deram agora. Isso que você falou de 10%, eles chamam de reserva técnica. Para não dizer que é propina, que é feio. A pessoa dá um apelido ao erro. Chama de reserva técnica, que é uma coisa também errada. Muito bem. Relações humanas, por último. Relações humanas. Ser fiel, né? Relacionamento. Você fala com uma pessoa, quando encontrar alguém vai dizer, mas aquela pessoa é assim, assim. A gente defende liderados, né? Paulo fazia isso. Então quando a pessoa vem falar mal de um assessor meu, aí eu já seguro o cara. Eu falo, não. Ele está comigo porque eu confio nele. Ele pode até ter cometido um erro. Posso conversar com ele, mas eu digo, ele não presta, realmente. Eu não sei o que ele está fazendo aqui. Entendeu? Você termina acabando a pessoa. E a gente precisa evitar essas coisas para trazer mais confiança, né? Para um relacionamento profissional ou familiar, ou relações humanas em geral. Ok. Agora, como viver em integridade? Primeira coisa, fale sempre a verdade. Quem fala a verdade ajuda a justiça o quê? A triunfar. Tá? Falar a verdade sempre. A pessoa, não, vou ter que mentir agora, senão não vai dar certo. Não, fala a verdade que vai dar certo. Eu falei para vocês ontem, né, um exemplo meu, quando um chefe meu, na década de 90, mandou eu vir aqui em Brasília para uma negociação, disse assim, mas você vai precisar mentir muito. Porque esse negócio é quase impossível a gente conseguir o recurso. Aí eu falei, não, eu vou me comprometer aí, mas mentir eu não vou, eu disse. Mas por que não vai mentir se todo mundo mente? Aí eu falei, não, eu vou, mas eu não vou mentir. Aí ele falou, por conta e risco seu agora.
Aí eu fui, orei, falei com o diretor da Embrapa, no final levei uma proposta. Ele nem negociou nada comigo, ele disse assim, do jeito que você me explicou, eu aceito 100%. Ele nem pediu, vamos, eu dou essa parte, isso aqui não, que já era um lucro para a gente. Ele falou assim, 100%, tá aceito. Pode comunicar lá que eu concordo, estou assinando aí. Então a gente não precisa fazer esse tipo de coisa, porque quando a gente usa um artifício nosso para usar por exemplo, uma mentira para dar certo, você está confiando em você. Quando você está em cima de um princípio, Deus já vai na frente abrindo as portas ali para você. Tá. Coisas que você não vai conseguir abrir pelo seu próprio artifício ou pela sua sabedoria. Então Deus nessa hora vai honrar e vai valer muito mais. Segunda coisa, defenda o que é justo. Nunca vai defender coisa errada. Eu dei aquele exemplo da minha filha, tinha que defender, naquela hora não era minha filha, defender o que é justo. Mas ela entendeu depois disso, isso é interessante. Então, por exemplo, a gente tem, o desdobramento disso, você vê como é interessante. Quando eu falei com o professor e pedi desculpa a ele, que minha filha pediu desculpa, sabe o que a coordenadora disse? Ela disse assim, é raro ver um caso desse aqui, porque todo pai que vem só defende o filho. Ele não defende a verdade, ele defende o filho. Se o filho tiver com a verdade, amém. Mas se não tiver, vamos ficar do lado da verdade, que vai passar uma lição de integridade lá. E ele vai aprender essa lição. Então, é aquele tipo de meta de benefício permanente que a gente tem, que ninguém vai roubar da pessoa depois. Permanente. Mantenha-se limpo, sua mente, corpo e motivos puros. Aí tem lá em Filipenses, vocês devem levar uma vida pura e imaculada, como filhos de Deus no mundo em trevas, cheios de gente desonesta e obstinada. Brilhe entre eles como a luz de um farol. Paulo disse em Atos, no capítulo 24, eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens, sem nenhum peso na consciência. Que legal, né? Tem que fazer uma oração dessa e dizer a Deus, eu estou com a consciência limpa diante de ti, diante das pessoas. Fiz o que era para fazer, dei o meu melhor. Então isso é um exemplo de integridade. No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 9, diz assim, ó: quem anda em integridade anda seguro. Quem anda em integridade anda seguro. Para onde você for, se você estiver revestido dessa integridade, desse relacionamento, você estará seguro. Então, é interessante. Uma vez o Dr. Shedd disse, quando você anda no centro da vontade de Deus e anda seguro, você pode entrar numa tribo de canibais, você estará no lugar mais seguro do mundo, ele disse. Porque você está se revestindo das armas que você precisa para entrar naquele lugar. Então, essa é a arma correta para você vencer as dificuldades e você vencer o inimigo. Isso, a integridade. Às vezes você vê, por exemplo, tem segmento evangélico que faz um mapeamento espiritual, né? Dá nome aos demônios e tal. Paulo, quando vai falar da armadura de Deus, não fala nada disso. De dar 7 voltas de moto, não sei aonde e tal. E o cara deu e depois caiu e se arrebentou, né? Essa moto. Mas fala exatamente, fala justiça, fala verdade, né? Fala sobre pregar o evangelho, as alpargatas, a preparação do evangelho da paz, né? Da couraça da justiça, da palavra de Deus, do escudo da fé. Ele não fala nada desse tipo de mapeamento. Às vezes a gente tem um foco nas coisas erradas, né? Tinha um pastor do Palavra da Vida, ele dando aula, disse assim, que um banco aqui no Brasil mandou um cara de alto nível fazer um treinamento de 6 meses nos Estados Unidos para entender tudo sobre a nota falsa. Tudo sobre a nota falsa. O cara ficou 6 meses, voltou, reuniram os principais especialistas sobre nota falsa no banco, porque ele agora queria trazer uma palestra para dizer o que ele aprendeu. Aí ele começou a palestra e disse assim, gente, eu não queria decepcionar ninguém, mas eu não sei nada sobre a nota falsa. Eu fui lá, só aprendi sobre a nota verdadeira.
Eu sei a cor, sei o tamanho, sei até o cheiro, a efígie, sei tudo. Pode me dar uma nota, eu olho, se ela não for verdadeira, eu já sei que ela é falsa. Então na igreja, o que a gente ensina? Eu fui pregar em São João do Cariri, uma cidadezinha do interior da Paraíba. Aí uma moça disse: o senhor pode fazer uma relação aqui do que é pecado para mim? Desse jeito. O que é pecado, quer dizer, as pessoas só querem olhar a nota falsa. Se você aprende o que é correto, uma doutrina certa, um EBD forte, ensinando a Bíblia, você estuda durante a semana, você está aprendendo o correto. Quando bater uma coisa errada, você diz: opa, isso aqui está errado. Não é o que eu aprendi. Então é muito melhor a gente ensinar as coisas certas do que estar ensinando, se preocupando com foco e só para o outro lado. Ensinar a coisa errada, o que não vai fazer, o que não vai, o que não vai, o que não vai, né? Então a gente sempre diz assim, as pessoas dizem: ah, você é crente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Porque muitas pessoas ensinavam só o que não deve, não ensina assim: ande assim, o seu comportamento correto é esse. Então isso dá mais força para a pessoa até se proteger quando tiver que enfrentar esse tipo de coisa. Olha esse vídeo. É para você ir até a sala do patrão, certo? Martínez, sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Seu Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ter uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Seu Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque eu não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte: pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, seu Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu.
O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Ai, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. Quantos aqui já assistiram ao filme Corajosos? São um trechinho daquele filme. Que lição, hein? Isso aí, muito interessante. Integridade no trabalho. São pequenas coisas assim. A gente está chegando já ao final, mas tem essa parte aqui para a gente ir para as conclusões. Eu queria que vocês usassem as Bíblias agora para me ajudar. Vamos ver um caso de integridade na vida de Daniel. Um caso bíblico de integridade. É um caso bíblico, considera na vida de Daniel. Pergunta número 1, vocês vão ler Daniel 6:10, depois Daniel 6, 21 e 22. Leiam aí vocês vão me responder a pergunta. Vocês vão me responder essa pergunta. Leiam Daniel, capítulo 6, versículo 10. Pode ler para você mesmo. E em seguida você lê Daniel, continua, no capítulo 6, versículos 21 e 22. Leram? Aqui tem uma pergunta: onde começava a integridade de Daniel? O que é que vocês me respondem? Você falou? Eu não estou ouvindo. Mais alto, mais alto. Ele está dizendo lá no quarto, orando a Deus, não é isso? Quem mais? Sim. No compromisso. Então a integridade ela vem de um relacionamento, ela é fortalecida. Então a resposta é na intimidade com Deus. Isso que vocês disseram em outras palavras. Nesse relacionamento. A integridade começa com um relacionamento que você vai ganhando intimidade com Deus, passa a ser natural fazer esse tipo de coisa, não vai ser difícil, por causa de um relacionamento íntimo com Deus. Muito bem. Então a integridade nasce de relacionamento com Deus. Pergunta número 2: até que ponto Daniel estava disposto a manter sua integridade? Daniel 6, versículo 5 e Daniel 6, versículo 10. Leiam esses dois versículos. Até que ponto Daniel estava disposto a manter a sua integridade? Qual é a resposta? Exatamente. Até a morte. Elas estão dizendo aqui, a resposta é essa. Ele estava disposto a honrar Deus em qualquer situação. Essa aí. Vamos para a pergunta número 3. Quais as evidências da integridade de Daniel na área profissional? Agora tem Daniel 6:3. Depois Daniel 5, versículos de 10 a 12. Leiam esses versículos aí. Aí a gente vai ver. Quais as evidências da integridade de Daniel na vida profissional?
Daniel 6:3, depois Daniel 5, de 10 a 12. Leram? Tem alguma evidência na vida profissional que Daniel era, o que ele fazia? Competente. Sim. Cheio de sabedoria. Sabedoria. O que mais? O espírito excelente, né? O que é que a Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 29? Vês um homem perito em sua obra, perante rei será posto e não entre a plebe. Viu o que Elias falou? Vês um homem perito em sua obra, será posto diante de reis e não na plebe lá. Onde é que Daniel ia? O perito, quando tinha que responder um sonho que ninguém, nem os magos, nem cantadores, chamava quem? Um especialista lá, Daniel. Então, ó, só voltar aqui. Aqui vocês falaram, espírito de excelência, sabedoria e conhecimento. Ele era o que? Especialista. Então, são coisas importantes na nossa vida profissional. Então, tem gente, ó, eu falei ontem, 90% dos cristãos nunca leram um livro sobre trabalho. Nunca. A gente precisa entender isso aqui, ó, que quando você é bom no seu trabalho, você abre portas para você, pela sua atitude, pelo que você faz, ser ouvido e você levar uma boa, uma forma de testemunhar e de pregar o Evangelho também. Sim. O que fala lá em Mateus, a mesma coisa, para que vejam as vossas boas obras e o vosso Pai Celeste seja glorificado. Então é Deus que é glorificado. Sim. Agora, é interessante, por exemplo, e isso acontece, né? Tem esse caso lá também no meu ambiente de trabalho, uma pessoa que diz assim, um fulano, diz assim, e o pior, o cara não cumpre nada, as metas, não bate meta, não planeja, é lento, não acompanha os grupos, e o pior de tudo, ele diz assim, ainda é crente. Olha que exemplo feio. Quando a pessoa poderia estar usando o outro lado, né? Honrando a Deus com um dom e com um talento. Nós falamos sobre isso ontem à tarde. Como é que nós vamos desenvolver esses dons e talentos? Quando Deus nos der as oportunidades, nós vamos entendendo, vamos reagindo e vamos melhorando. Nós vamos aumentando a nossa capacidade de alcançar pessoas, de receber mais de Deus, de alcançar pessoas. Então aumenta a capacidade. Tem um autor, John Maxwell, ele fala de uma das leis da liderança, fala da lei da tampa, que a tua liderança vai até onde o teu caráter vai. Sim. Passou dali, já tem uma tampa e você não tem mais capacidade para aquilo. Ouviram aí atrás o que ele falou? Não. Ele está falando do escritor americano chamado John Maxwell. Sim. Que diz o seguinte. Vai repetir, então repete aí. Por favor. Ótimo, obrigado aí. Não está dando para repetir. Não? Isso. Pode falar, não tem problema não. O microfone para Elias, pronto, ele pegou lá para você. Então, o que eu estava falando é que um dos livros dele, acho que uma lei da liderança, né? Ele fala da lei da tampa, que é a medida da tua liderança, ela alcança, ela só vai até onde o teu caráter vai. Passou dali, você não tem mais liderança, porque ninguém confia em você. O caráter, ele fala, a lei da tampa. Então, o caráter é a medida da tua liderança. Você pode ter competência, você pode ter experiência, você pode ser famoso. A gente vê vários exemplos aqui, tanto no mundo corporativo, igreja, né? Por exemplo, na gestão pública. A gente vê, às vezes a pessoa é muito conhecida, as pessoas não veem o que ela faz na intimidade, né? Igual o Daniel. Mas quando a pessoa vê aquilo ali, a pessoa fala, não, conheci outra pessoa. E ela é desacreditada. Sim. Muito bom. É isso mesmo. Então, veja o que conta a integridade em tudo. Vamos fechar aqui com o Daniel, né?
Quem testemunhou a integridade de Daniel? Daniel 6, versículo 4, depois versículos 23 e 24, capítulo 5, versículos 11 e 12. Quem testemunhou a integridade de Daniel? Muita gente, né? Você vai ver que tem bastante gente que testemunha essa integridade dele. E gente grande. Era gente grande. Era, como a Elias falou ali no versículo de Provérbios, não era a plebe, não, era gente para cima. Enquanto eles pensam aí, eu lembrei de outro, aquele almirante navio de guerra, o pior navio de guerra da Marinha Mercantil dos Estados Unidos. Ele transformou, os caras, ninguém acreditava, fazia tudo ruim, mal feito, os marinheiros. Ele pegou e colocou o melhor navio de guerra. Ele escreveu um livro, esse barco é seu também. E ele fala, uma das coisas mais importantes é a integridade. E ele diz, um teste que serve para a gente também: o que você sente no seu coração, pensa, e o que você fala na tua intimidade pode ser publicado no jornal do dia, na capa. Olha só, então a gente tem que estar, isso aqui é uma coisa que exige da gente uma observação contínua, né? E ele fala assim: aquilo que você tem, porque tribulação, a palavra significa espremer, né? Aí eu falo aqui na igreja: você espreme o creme dental, vai sair creme dental. Você espreme, eu quando vejo pizza, eu lembro desse texto, né? O cara espremendo ali a borda de catupiry, que é maravilhosa, vai colocando ali. Quando te espreme, a tribulação te espreme, sai o quê? Sai reclamação, sai murmuração, sai palavrão. Né? Igual o cara que o pastor estava na rua assim com um carro, aí viu um membro da igreja com o carro na frente, ele ficou dando luz, né? Brincando, aí falou: agora eu vou emparelhar. Quando o cara viu assim o carro emparelhado, ele deu uma banana. Quando viu que era o pastor, fez assim. Acharam aí? Viu quantas pessoas viram a integridade de Daniel? Olha lá, ó. A rainha, Nabucodonosor, os magos, astrólogos, Dario, presidentes, sátrapas, príncipes, etc, etc. Quantas pessoas testemunhando. Então isso é muito legal, né? É como Deus disse para Satanás: então aí é Jó, esse é meu servo justo, íntegro e temente a Deus. Então, o que a gente... Vamos fazer um resumo dessa nossa aula de hoje de integridade, como é importante. Primeira coisa, a sociedade de hoje vive uma crise de integridade muito grande. A gente viu vários vídeos aqui, tá? Deus pode, a pergunta é: Deus pode contar com você para impactar algumas pessoas, uma nação ou talvez o mundo? A gente tem que dizer, se posicionar: Senhor, conta comigo aqui, eu quero andar com essa vida íntegra, para fazendo um pouco e impactando, e os outros fazendo, vão impactando, e a gente vai mudando, porque não é uma pessoa só que vai mudar. A igreja não pode ser um almoxarifado de lâmpadas nem um saleiro, fica tudo guardado e escondido. Nós temos que sair para brilhar e temos que sair para dar sabor ao mundo com a integridade. Na época de crise moral, Deus não procura homens e mulheres que não sejam comprados. Deus procura homens e mulheres, melhor, que não sejam comprados por preço algum, não se vendam. Ele não busca pessoas perfeitas, mas o que? Pessoas íntegras. É isso que Deus busca. E por último, você tem diariamente, nós temos diariamente a oportunidade de viver cada minuto sendo fiel ou infiel. É uma escolha. E a gente vai ter que fazer a nossa escolha sempre. Todo dia: Senhor, hoje eu vou ter muitas escolhas, mas eu quero fazer a certa. Já ore que Deus vai lhe dar força para que a gente faça as escolhas certas. Não é verdade? Isso aqui eu aprendi com um professor do Instituto Haggai. Ele disse: a integridade é a coluna vertebral da nossa vida e ministério. Certo?
que dá estrutura à nossa vida e ao nosso ministério é a nossa integridade. Se não existe a integridade, nós não temos nenhuma estrutura. No entanto, quando existe a integridade, nós estamos preparados para enfrentar as dificuldades. Isso é o que Deus espera de nós. Muito bem, então vamos orar agora. Ali é o versículo de Jó. E a pergunta é: em que áreas Deus desafiou você mais durante esse estudo hoje de manhã? Vamos orar agora? Feche os seus olhos aí e diga a Deus qual foi a área que Ele mais desafiou você.